Querido, olha, que o Senhor te abençoe, te dê graça aí na ministração. Aos que estão nos assistindo, abre o seu coração e receba. É algo que vem de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Querido, tá contigo. Deus abençoe. Amém, pastor. Eu quero agradecer esse convite tão especial, quero agradecer o privilégio de estar ministrando para esse povo tão querido da Cristo é a Resposta. Nós temos já uma amizade, um relacionamento já de alguns anos e fiquei muito satisfeito, mesmo sabendo que nesse momento de pandemia nós não podemos estar presencialmente juntos, mas podemos estar por essa ferramenta tão poderosa que é a rede social. Hoje a gente não tem desculpa, né? A gente pode estar reunidos. A única coisa que eu estou estranhando, realmente, porque a Igreja Cristo é a Resposta é uma igreja conhecida pelo seu abraço, pelo seu carinho, pelo seu famoso eu te amo, pelo ósculo, né? Então nós sentimos com certeza a falta disso, mas eu creio que num bom tempo nós vamos estar juntos. Eu quero louvar a Deus também pela vida de todos os pastores, pastor Eliana, né, pastor Rogério, pastor João, todos os demais pastores aqui. Louvar a Deus pela vida do Adam também, um amigo querido, apesar de que eu vou abrir e fechar um parênteses. O Adam, enquanto vocês estavam preparando aí os bastidores, o Adam falou nos bastidores aqui, ó, avisa o pastor Marquinhos que ele vai deixar um monte de coisa ligado ao mesmo tempo, vai atrapalhar a pregação. Então, eu já quero dizer para você, Ada, que eu vou conversar com Deus a teu respeito. Estou brincando aqui, que nós somos amigos assim de muito tempo. Pastor, e todos os queridos, eu quero dizer que também eu anunciei no meu Facebook para todos se direcionarem para o canal aqui do Facebook da Cristo é a Resposta, para que estivessem compartilhando não somente o dia de hoje, mas a programação que vem acontecendo. Deus tem ministrado ao meu coração nesse tempo algumas palavras, e eu sempre fui, o meu mote sempre foi a motivação, porque eu entendo que o ânimo é o agente motivador do ser, né? Uma pessoa animada é uma pessoa que consegue pular etapas, não, eu estou dizendo pular não no que diz respeito a burlar, mas sim saltar muralhas, vencer desafios. Uma pessoa que tem ânimo e se focar no ânimo, ela consegue tirar força de onde não tem. E normalmente eu gosto de motivar as pessoas. Mas nesse tempo, e experimentando aqui, o senhor pastor Natalino, eu posso dizer isso aqui de público, que é um dos meus mentores, é uma pessoa que eu tenho, que tem uma grande relevância e exerce uma grande influência sobre a minha vida, o meu ministério, enquanto evangelista e agora como pastor de igreja que sou. E nunca, como nunca, Deus tem ministrado no meu coração uma palavra, e eu tenho talvez até me repetido em algumas lives que eu tenho feito, porque nesse momento nós temos feito bastante lives com amigos, parceiros, com ministérios, tendo em vista a restrição do culto presencial em alguns lugares. E eu tenho meditado muito no Salmo 1. Esse salmo que é de um autor desconhecido, né? Ele fala, e eu queria que você, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia no telefone, ou enfim, se não puder, acompanhe aqui, que nós vamos ler juntos o Salmo 1. Diz assim na minha versão: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem o resultado. E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não sobreviverão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como nunca, eu queria usar esse salmo como pano de fundo, porque esse salmo é um dos salmos que mais fala sobre o poder da influência. E eu quero falar sobre o poder da influência. Porque desde que o mundo é mundo, nós somos influenciados por crenças, por valores, por conceitos, por histórias. Se nós formos pensar um tempo anterior à nossa vida, nós vamos ver na, na situação em que Deus tira Satanás da sua presença. A Bíblia vai dizer que Satanás insurge contra Deus, tentando tomar o lugar de Deus. Ezequiel vai dizer que ele era querubim ungido, aferidor de medida, ele era alguém que tinha tudo, mas ele convenceu uma terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus e o domínio total de Deus, que nunca esteve em perigo.
E tem algumas coisas interessantes nessa passagem que são associadas ao Salmo 1, que a primeira é que Deus sabia o que estava acontecendo, que Deus, naturalmente, pela sua onipotência, onipresença e onisciência, sabia de todos os diálogos que estavam acontecendo entre Satanás, Lúcifer, e os anjos que foram depois caídos. Deus estava ouvindo, mas, inexplicavelmente, Deus não intervém. Deus deixa Satanás exercer o seu poder de influência, e depois dele exercer o seu poder de influência, o resultado nós sabemos. Satanás é retirado da presença de Deus, esses anjos também, e aí depois vai surgir o homem. E o homem vai ser, depois de ser criado por Deus, ter uma experiência com o poder de influência de Satanás. Eva vai ouvir a voz da serpente sendo usada por Satanás e vai ser convencida, influenciada pela serpente a comer do fruto, com a premissa de que o fruto daria a Eva um conhecimento que ela ainda não tinha. E hoje, trazendo para os dias de hoje, nunca foi tão em voga a questão do poder da influência. Por exemplo, eu creio que eu, como todos aqui, a despeito da idade, da cultura que tenha, do nível de instrução que tiveram, né, das relações sociais que tiveram, da casa onde foi criado, dos amigos que foram feitos ao longo da vida, todos nós fomos influenciados por alguém ou por alguma coisa. Eu sou pastor por influência, não somente por chamado. Eu sou pastor porque eu sou uma segunda geração de pastores na minha família, eu fui criado no meio de pastores e eu fui influenciado e busquei, tive o dom, o chamado pastoral, mas eu fui influenciado por algumas pessoas que me nortearam para que hoje viesse a ser um pastor. Nós, desde a nossa infância, somos influenciados por crenças. Por exemplo, falando de maneira aqui bem social, antropologia, crenças históricas, né? Que às vezes são crenças limitantes. Por exemplo, eu já usei esse exemplo da Cristo é Resposta quando preguei certa vez. Por exemplo, nós fomos criados ouvindo dizer que manga com leite provocava congestão, que manga com leite matava. Então, você nunca ouviu falar de ninguém que veio a óbito porque tomou manga com leite. Você não conheceu ninguém que você disse, lembra fulano? Sim, saudoso fulano. O que aconteceu? Manga com leite. Tomou uma manga, chupou uma manga, bobeou, deram um copo de leite, ele esqueceu, bebeu, teve uma congestão e morreu. Tem outras crenças que são culturais também, por exemplo, chinelo virado, a questão das simpatias, né? As pessoas antigas diziam, não, chinelo virado para baixo, a mãe morre. Então, vi um chinelo. No entanto, eu não conheço ninguém, talvez você também não conheça ninguém, absolutamente ninguém, que diga: minha mãe faleceu, rapaz, no auge da sua saúde, estava bem, com o coração bem, não tinha diabetes, não tinha nenhum tipo de problema respiratório, não tinha anemia, ela estava voando baixo, mas eu bobeei um dia, deixei a minha Havaiana virada para cima e minha mãe acordou não acordando. Não acordou, foi até engraçado isso, né? Minha mãe acordou não acordando, minha mãe morreu. Você nunca ouviu falar. No entanto, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que você viu em algum bar, em algum restaurante, a promoção? Hoje, promoção imperdível, manga com leite. Você nunca ouviu. Provavelmente você não viu. E você já comeu manga com leite condensado na salada de frutas e não teve problema nenhum. São crenças que nós vamos tendo, né? Aquelas crenças históricas, né, que os nossos antigos juram, né, que era verdade. Nossos antigos, e talvez aqui você tenha uma experiência aí com alguém que disse, alguém que você sabe que não andava na mentira, alguém que era correto, que tinha boa índole, que tinha uma boa história, né, que tinha a índole ilibada, todo mundo falava, não, a palavra dele é se ensina, não, é um camarada correto, meu avô, minha avó, e eles disseram para você que já viram Saci Pererê, Caipora, Curupira, lobisomem, velho do saco, vampiro, aí mais recentemente a loura do algodão que ficava nos banheiros, né? A gente, crenças. E a gente acreditava que esses existiam. Eu não consigo me lembrar de ninguém, pelo menos da minha faixa etária, que diz, rapaz, outro dia eu estava chegando na minha casa, dei de cara, rapaz, com curupira, aquele que fica com o pé para trás, que corre. Rapaz, foi uma situação muito violenta. Eu tinha medo de macumba, né?
medo de macumba. E quem de nós, atira a primeira pedra, você que está comigo aqui nesse culto, quem de nós aqui não já passou por um despacho daqueles gigantescos, porque tem uns despachos que são menores, mas econômicos, dependendo da proposta e do bolso de quem também está oferecendo. Isso aqui não é nenhum tipo de desrespeito a nenhum tipo de religião. Isso aqui é um fato, né? Existem aqueles despachos que são menores e são aqueles que são grandes. E quem de nós aqui que não já passou e a frase que saltou da nossa boca, do nosso inconsciente, passou pelo subconsciente e foi para o consciente e nós falamos: o sangue de Jesus tem poder. Passamos e se passou, se era de noite ainda, escuro, na encruzilhada, você falou: o sangue de Jesus tem poder. Apertou o passo e foi. Você até esqueceu que, na verdade, o sangue de Jesus é para perdoar pecado. O nome de Jesus que tem poder, né, sobre o mal. Então, eu imagino você apelando para o sangue de Jesus, dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Aí Jesus falou: ué, quer essa macumba? Eu tenho que perdoar quem? Quem fez, quem está recebendo, quem que eu perdoo aqui? Por quê? Porque as crenças deixaram nos preocupados, no sentido de que, se nós virmos isso aí, tem uma ação demoníaca, e muitas das vezes tem mesmo, porque nós sabemos que Satanás se apropria dessas coisas, mas nós ficamos com medo, quando, na verdade, nós estamos com Cristo, e com Cristo nós somos mais do que vencedores, mas as crenças, elas vão nos limitando. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para nós aqui, e eu, enquanto eu falo, penso, é que nós não podemos nos deixar influenciar por crenças limitantes. Existem crenças limitantes. Talvez você esteja me ouvindo aqui e você já tenha ouvido na sua casa: na minha família sempre foi assim. Na minha casa sempre foi assim. Isso foi com o meu tataravô, isso foi com o meu bisavô, isso foi com o meu pai, isso foi comigo, isso vai acontecer. Talvez eu esteja falando para alguém que sempre teve a crença de que os relacionamentos da sua família sempre foram tortuosos, sempre foram relacionamentos que não deram certo, sempre foram histórico de violência, de maldade, de abuso, e você, com essa crença, ela te limita a quê? A se relacionar com alguém, a desejar o casamento. Eu estava atendendo na sexta-feira próxima passada uma jovem muito bonita, muito nova, com potencial muito grande, na sua segunda faculdade, e a mãe dela pediu esse gabinete comigo e ela disse: pastor, a minha preocupação é que a minha filha já tem 22 para 23 anos e várias pessoas, rapazes de boa índole, se aproximaram dela e ela não se aproxima de ninguém. E aí, para minha tristeza, eu fui descobrir que essa jovem, ela tinha sido molestada na sua infância. Então ela criou uma crença na sua mente que a limitava a acreditar que existiam homens bons. Então, no inconsciente dela, passou para o subconsciente e todos os dias, quando ela via a possibilidade de se relacionar com alguém, ela tinha limitação de se relacionar por causa do abuso que ela sofreu na infância de um homem. Então, essas crenças, e Satanás, ele se aproveita das nossas crenças limitantes para nos podar, para nos parar daquele futuro que Deus tem estabelecido para nós. Então, alguns conselhos que eu posso dar para você nesse tempo rápido, nesses 41 anos de aniversário da Cristo é Resposta. Você não pode se deixar influenciar por crenças limitantes. Quando você tem a vida em Deus, quando você procura andar com quem anda com Deus, você vai descobrindo que sem Deus você não pode absolutamente nada, mas com Deus na frente, com Deus no centro, com Jesus no teu coração e com o Espírito Santo como teu norteador, não há impossíveis. Você consegue romper com coisas, consegue romper com a inatividade, você pode romper com a inabilidade, você pode romper com o passado de maldição, você pode romper com essas coisas, mas você não pode se deixar influenciar por crenças limitantes. Por exemplo, tem muitas pessoas que são influenciadas pela moda, né? E teve um tempo que a moda era você esperar até, e eu estou falando para uma grande quantidade de jovens aqui nessa noite também, nessa live, e num tempo, que no meu tempo, né, eu já tenho 50 anos de idade, no meu tempo, as jovens elas ensinavam que elas tinham que ser prendadas para que elas pudessem ter um bom casamento. A moda de hoje é experimentar muitos parceiros para decidir qual aquele que você vai gostar e qual aquele que você vai ficar. Então, com a liberação feminina, eu vi um dado da Organização Mundial de Saúde que me deixou assustadíssimo. Eles fizeram uma pesquisa com pornografia e sexualidade na faixa etária de
de 12 até os 18 anos e descobriram que havia, entre homens e mulheres, 78 mil pessoas foram entrevistadas. E dessas 78 mil pessoas, 68% já tinham uma vida sexual ativa, mesmo com a idade abaixo. E, pasmem vocês, quando fizeram uma pesquisa sobre pornografia, descobriram que homens e mulheres, 50% a 50%, admitiram que estavam consumindo pornografia. Por quê? Porque a moda hoje, a influência da mídia, de todas as maneiras, é vender o sexo desenfreado, é vender todas as demais possibilidades da vida. Então, você tem que ter muito cuidado, porque a moda hoje é ter muitos parceiros, é ter muitas parceiras. A moda hoje é fumar, é cheirar, é experimentar. A moda hoje é ter aquilo que aqueles artistas, aqueles que nos influenciam, e nunca foi tão falado a palavra influencer, né? Pessoas que não têm vida para te influenciar, mas tem seguidores o bastante para dar visibilidade, e você tem que ter muito cuidado para você não ser influenciado. Por exemplo, nós estamos agora com... Eu digo isso aqui, brincadeira, que todo mundo sabe que eu gosto de brincar. Por exemplo, a moda agora é cílio grande. As mulheres antigamente se contentavam em botar aquele rímel que valorizava os cílios, né? Agora a moda é os cílios grandes. Você vai ver que terão cultos que a cadeira vai estar vazia com a bolsa, porque a moça não chegou ainda, mas o cílio já chegou na igreja, porque ela está em casa e o cílio já está na igreja, de tão grande que o cílio é. Tem problema com isso? Não. Só tem problema se você achar que o teu cílio é pequeno, você é mais feia. Você precisa entender que a moda vai passar. E você precisa entender. Você quer ver outra coisa? Tem um filtro agora, na verdade um filtro não, um programinha que as pessoas estão usando muito no TikTok, que é o quê? O homem querendo saber como é que ele ficaria como mulher. E a mulher querendo saber como ela ficaria como homem. Acorda! Isso aqui é uma sacada de Satanás para você ver o quê? Possibilidades. Então você entenda que se você tiver em dúvida sobre a sua sexualidade, se você tiver em dúvida sobre se você é homem, se você é mulher, diante dessa ideologia de gênero terrível que está sendo disseminada em todo o planeta Terra, onde as pessoas estão abrindo mão daqueles valores que Deus não negocia, cuidado, porque Satanás está aproveitando e te mostrando possibilidades, aos poucos te influenciando. Vai que cola. Uau! Eu fico melhor como mulher do que homem. Eu fico melhor como homem do que como mulher. Satanás está usando a moda para influenciar. Então, cuidado para você não ser influenciado pela moda. Cuidado para você não ser influenciado pela mídia. Você quer ver uma coisa interessante? Os meios de comunicação não estão usando mais. Agora você, a partir de hoje, vai prestar atenção se você não prestou atenção até agora. Os meios de comunicação não estão utilizando mais o que eles utilizavam como terminologia dessa pandemia. Todo mundo sabe que o termo técnico para esse vírus é Covid-19. Mas se você for observar, agora, depois dos prognósticos em muitos lugares não se concretizarem, a mídia está dizendo o novo coronavírus. Peraí, novo? Desde quando o coronavírus é novo? Isso aqui, o Covid-19, é uma variação do corona que já tinha existido em pelo menos 2 ou 3 edições. No entanto, é importante para a mídia que você fique em casa plantado, e eu não estou aqui querendo desrespeitar nenhum órgão de saúde que está dizendo fique em casa, tome cuidado, use a máscara, use o álcool gel, mas só tem alguém interessado que você fique em casa. A mídia está interessada que você fique em casa. Por quê? Porque você sentado no teu sofá, você dá audiência. Eles não estão preocupados com a tua saúde. Você precisa entender. Nós, como igreja, por exemplo, tivemos uma grande dificuldade e aqui nós fechamos a igreja, fechamos as portas da igreja para cultos presenciais, mas eu estive em todos os dias de pandemia com a igreja, com a porta da minha igreja, que eu sou pastor, por ordem do meu pastor presidente, que eu acatei com muito prazer e com muito zelo, a ordem de, olha, igreja não fecha a porta. Por quê? Porque a igreja não é a última porta, a igreja é a primeira porta. E o que eu tive de pessoas que estiveram com quadros gravíssimos de depressão,
pessoas com doenças que não eram corona, pessoas com problemas de síndrome de pânico, pessoas com sérios problemas em casa com seus familiares. Por quê? Porque essa pandemia fez com que as pessoas que não estavam acostumadas a ficarem juntas, mesmo estando casadas, tiveram que ficar agora por causa do home office, e as pessoas tiveram que trabalhar em casa, então começaram a ter muitos problemas de cônjuges, a violência doméstica aumentou tremendamente, mas a mídia, ela não está interessada em que as coisas melhorem. A mídia está interessada em que as coisas continuem do mesmo jeito, desde que você fique sentado no sofá e que nos gráficos você esteja linkado com a sua audiência. Então você tem que ter cuidado para você não entrar nessa onda de influência da mídia. Você precisa ter critério. Eu, por exemplo, quando perguntaram ao nosso pastor na reunião de obreiros, pastor, mas se por um acaso eu estiver na igreja como pastor e vier alguém com Covid e pedir uma oração, o que eu faço? Ele disse, duas coisas. A primeira, use máscara, use álcool gel, use luva. E a segunda, pague o preço por sua chamada. Pague o preço por sua chamada. Então, eu tive que fazer teste, tive que a preocupação de pegar a enfermidade, mas graças a Deus o tempo passou e eu orei por pessoas, entraram pessoas na igreja cortadas, uma senhora entrou, uma cena lastimável, uma senhora entrou machucada e ela estava se cortando, o marido encontrou ela em casa se automutilando por causa de uma depressão profunda, mas a mídia não está preocupada com isso. Nós temos que ter muito cuidado. Tem algumas pessoas que dizem, eu não vou citar nenhum tipo de emissora para que não pareça tendencioso, mas tem algumas emissoras que a gente não pode taxar nem como lixo, porque até lixo pode ser reciclado. Existem algumas que estão trabalhando em parceria, de braços dados com Satanás, para tirar, com o seu poder de influência, absolutamente todas as condições do ser humano estar saudável, pleno. E Deus não quer isso para você. Desde o começo eu me posicionei sobre a depressão e eu atendi essas pessoas e foi bom eu ter me posicionado. Pelo amor de Deus, olha, você precisa entender uma coisa. Olha, nós estamos aqui fazendo um culto online. Esse culto online nós estamos fazendo, primeiro, porque a Igreja Cristo é Resposta sempre teve a ferramenta de fazer os cultos, de transmitir no YouTube. Mas deixa eu dizer uma coisa, não se acostume, pelo amor de Deus, não se acostume, não seja influenciado a ser um crente online. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo, mas nós somos membros interdependentes. Nós dependemos de um ou outro. Você perceba que não existe como a minha mão, se ela for decepada, ela não tem vida fora do meu corpo. Não existe nenhum órgão do nosso corpo que tenha vida fora do corpo. Eu sei que tem algumas coisas fofas que algumas pessoas disseram, e eu sei que talvez até a motivação não foi errada, quando disseram, tentaram acabar com as igrejas, mas Deus fez uma igreja em cada casa. Ok, querido, mas não se esqueça de uma coisa. Você não pode ter uma igreja somente dentro da tua casa. Você tem que ter uma igreja em que você tem um pastor para chamar de seu. Você tem que ter um pastor que te abrace, mas também te dê cajado. Você precisa de um lugar onde as pessoas, e a Bíblia diz no Salmo 133, no versículo 3, na comunhão, onde Deus ordena a bênção. Então, pelo amor de Deus, não se acostume a estar distante, não seja influenciado por pessoas, porque as pessoas que viram crentes sem igreja, influenciados pela mídia, elas acabam não tendo valores impregnados, elas não dão satisfação a ninguém, elas não têm a quem dar satisfação, elas não têm a quem prestar contas. Então, quem será o aferidor de medida do seu comportamento? Quem vai ser o aferidor de medida das suas decisões? Quais conselhos ela vai ouvir? Quando você é crente online, você simplesmente decide qual programação. Se você não estiver satisfeito com o que for dito, é simples. Você procura um outro pastor, você procura uma outra igreja, você muda de canal, você muda de frente, você procura uma outra informação. Você precisa estar atrelado a um corpo. Eu espero, é o desejo do meu coração, e eu tenho orado a Deus durante esse tempo de pandemia, que quando a igreja retornar para os seus cultos presenciais de maneira literal, que haja um mover de Deus sem precedentes, mas que haja também uma busca por comunhão como nunca aconteceu.
Porque se você pudesse perceber, igrejas vazias, elas remetem ao tempo em que vai haver uma grande tribulação nessa terra e as pessoas vão procurar igrejas, mas elas vão encontrar bancos vazios, altares vazios, não vai ter ministério de louvor, não vai ter a presença do Espírito Santo. E eu não sei se você é calvinista ou qual tipo de ideia que você tem sobre a vinda vindoura, mas eu não quero estar aqui para ver o que vai dar certo ou o que vai dar errado. Eu quero que quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu suba com ele, mas eu quero que você entenda, se você for influenciado pela mídia, se você for influenciado por pessoas que tendem a te ensinar a não estar atrelados ao corpo, você vai se enfraquecer, você vai perder a vida fora do corpo. Você precisa de autoridade espiritual sobre a tua vida. Você precisa de um líder, de um pequeno grupo, um líder de célula que esteja te dando a orientação. Você precisa de alguém que você possa contar os teus segredos sujos. Você precisa de alguém que possa conversar com você, que possa te intimar, que possa você dar satisfação. Então você precisa estar atrelado ao corpo. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 16 diz, olha, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Você precisa entender que você precisa de um pastor que te influencie a andar com Deus. Você precisa de um ministério de louvor que te ensine a adorar. Você precisa da comunhão para Deus ordenar a bênção sobre a tua vida. E para encerrar, eu preciso que você entenda alguma coisa. A bioarquitetura, um dos viés da neurociência, ele diz que o nosso cérebro ele pode aprender. Durante muito tempo, nós tivemos a ideia de que o cérebro envelhecia. Na verdade, o cérebro envelhece como um todo no corpo, mas está provado cientificamente que nesses bilhões de neurônios que nós temos, nessa grande quantidade de filamentos cerebrais, de células que nós temos, o nosso cérebro ele pode se renovar, ele pode se manter ativo à medida que nós trabalhamos ele. Então, não deixe que a influência desse mundo, desse século, bloqueiem a tua capacidade de andar mais perto de Deus, de conhecer mais coisas de Deus, de se aprofundar no conhecimento de Deus. E por que eu li o Salmo 1? No começo, não disse nada sobre ele, e agora, nessa parte final dessa minha rápida palavra, eu quero falar sobre ele. Porque o Salmo 1 vai deixar claro o poder da influência. Ele vai dizer, bem-aventurado, próspero, feliz, abundante, o varão que não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não para no pecado, porque o pecado tem uma conta para pagar. O pecado tem o seu ônus, mesmo que o seu inicialmente pareça que seja bônus, porque agrada a carne, mas não se iluda, a conta é difícil de se pagar, a conta é pesarosa, é dolorida, traumática, amputa, mata. O Salmo 1 vai dizer para você ter cuidado com a influência. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas nesse tempo influenciando outras pessoas, debochando das coisas de Deus, e você acha que Deus ia ficar calado, porque nada tira da minha cabeça, e o que eu vou dizer talvez seja duro, mas eu também estou sendo aqui uma voz profética. Você acha que Deus ia ficar calado diante da influência maligna que tem impregnado esse mundo nos dias de hoje? Você acha que Deus ia ficar calado vendo Jesus sendo desrespeitado no carnaval da nossa nação? Você acha que Jesus ia deixar aqueles personagens que são emblemáticos da Bíblia, a mãe de Jesus sendo conhecida como uma prostituta, Jesus sendo conhecido como homossexual? Você acha que Deus ia deixar isso? Você acha que Deus ele está estático, parado, sendo influenciado pelos dias de hoje? Deus não mudou, Deus não perdeu a sua glória, Deus não perdeu a sua onisciência.
Exatamente como no tempo em que Satanás influenciou uma terça parte de anjos, Deus está com seus olhos bem abertos, seus ouvidos bem aguçados, e a Bíblia diz que além de Deus saber de todas as coisas, além dele ser onisciente, onipotente, onipresente, Deus ainda vai dizer, a Bíblia ainda vai dizer que Deus ainda tem um livro. Então você pense que alguém que sabe tudo ainda tem um caderno de anotações para grifar em alto e relevo as coisas que ele não pode esquecer, e ele não se esquece de absolutamente nada. Você acha que Deus ia deixar essa ideologia de gênero que está tentando contaminar as nossas crianças, essa reversão de valores? E a Bíblia diz que Deus sempre interviu, como interviu nos dias de Noé, como interviu com a Torre de Babel, como ele fez um silêncio de 400 anos. Você acha que Deus não ia fazer alguma coisa? Você acha por um acaso que foi uma coincidência o tsunami na Índia? Não foi, porque se fosse coincidência, os animais não teriam sido avisados e teriam subido antes, algumas horas antes, depois de um tsunami que devastaria uma grande parte daquela cidade. Existe uma definição que eu gosto muito de John Maxwell. Ele diz, as pessoas confundem quando a Bíblia diz, Deus não está sentado sobre um trono, Deus está assentado. Deus não está sentado, estático, velho, parado, sem habilidade, sem condições de se mover rapidamente. Deus não está sentado, estático, estagnado. Deus não está preso a espaço, nem a tempo. Deus está vendo todas as coisas. E você precisa entender isso, que quando a influência maligna toma o mundo, Deus intervém. Mas eu tenho uma boa notícia para você que é povo de Deus, e com essa boa palavra eu quero te influenciar a crer, eu quero aguçar a sua fé, para que você durma hoje com essa certeza. Todas as vezes que Deus interviu de maneira visceral sobre o mundo, mostrando o peso da sua glória, o peso do seu poder, quando negociaram valores que eram inegociáveis, quando tocaram na glória de Deus, quando misturaram o santo com o profano. Todas as vezes que Deus interviu, houve morte, houve decapitação, houve terra engolindo povos, houve água saindo da terra e descendo do céu, houve fogo, houve enxofre e houve silêncio. Mas todas as vezes Deus olhou de maneira especial para o seu povo. Todas as vezes, Deus tratou de maneira diferente o seu povo. Não se deixe influenciar por nada que te tire a alcunha de povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. E ele pagou um preço de sangue. Não foi uma graça barata. Deus mandou Jesus para que morresse por você, para que você fosse influenciado pela cultura do céu. E Jesus, depois que morreu, ressuscitou, venceu a morte e o inferno, ele subiu, está sentado à destra de Deus, e Deus enviou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que nos lembra quem nós somos, que revela a grandeza de Deus, que revela a sua glória, que faz nos fazer a pior e a melhor viagem que nós podemos fazer, que é uma viagem para dentro de nós mesmos, para que ele nos influencie a ter a cultura do céu, a ouvir as coisas de Deus, a ter uma visão celestial. Então, a minha oração, a minha palavra de reflexão para você, nesse dia de hoje, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está me ouvindo e você não está atrelado ao corpo, volte, porque não me pergunte por quê. O corona levou muitas pessoas que estavam boas, morreram, pessoas que estavam sem nenhum tipo de histórico de enfermidade, morreram, outras inexplicavelmente venceram a doença e estão aí. Eu não sei quanto tempo eu tenho nessa terra. Você não sabe quanto tempo você tem nessa terra. Então, seja influenciado pela cultura do céu. Seja influenciado pelas coisas de Deus. A Bíblia, ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela esmiuça a penha. Ela é o nosso norte, a nossa bússola. Nesse momento, como nunca, se apegue nos valores de Deus. Ouça os profetas de Deus, respeite aqueles que Deus constituiu sobre a tua vida como autoridade espiritual. Não deixe que a cultura do mundo te influencie. Não deixe que más influências tirem você da tua rota da fé, da rota da obediência, da rota da perseverança. Pelo amor de Deus, não deixe de ofertar na obra de Deus. Não deixe de ser um dizimista fiel e liberal, porque não se iluda. Deus não está influenciado pelo coronavírus. O coronavírus não desestabilizou Deus. Os céus não estão com nenhum plano B, porque está tendo uma pandemia que está assolando o mundo todo. Não.
Escute, Deus continua no seu alto sublime trono, os celeiros de Deus continuam cheios, Deus continua no celeiro, Deus continua trafegando na eternidade, não existe impossíveis para Deus, Ele é grande em poder, Ele é grande em amor, e se você de boa mente ouvir essa palavra, como Jeremias diz, se você de boa mente ouvir essa palavra, você não vai ser influenciado pela cultura do mundo. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que ao terminar essa pandemia, você vai ter uma história para contar. Talvez alguns que me ouçam aqui vão dizer, no ano de 2020, aconteceu no período de fevereiro até passando julho, agosto, setembro, uma pandemia que assolou e botou o mundo todo sentado. Mas nesse tempo eu tive a maior experiência com Deus de todos os tempos. Nesse tempo, eu me alinhei ao tronco da árvore da vida como nunca tinha me alinhado. Nesse tempo, eu me ajuntei com o corpo de Cristo como nunca. Nesse tempo, eu preguei o evangelho como nunca. Nesse tempo, eu adorei a Deus como se fosse o único dia, o último dia da minha vida. Nesse dia, eu prosperei como não imaginava que fosse prosperar, porque não se iluda, Deus mesmo em tempo de pandemias continua tendo poder, Ele continua abrindo porta onde não tem porta, onde não tem parede, Ele cria situações onde não existe nenhuma possibilidade, porque Deus tem poder. E a boa notícia, Ele te ama, Ele me ama, e a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Meia-noite de hoje acabou a misericórdia de hoje, meia-noite de amanhã começa a misericórdia de amanhã. Eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida, para declarar que você vai vencer esse tempo, e esse tempo vai te forjar para um tempo melhor, e quando nós estivermos juntos novamente, nós seremos um grande exército, não somente virtual, mas seremos um exército de fato, de direito, de corpo presente, para que nós possamos declarar em alto e bom som que Deus, que Jesus Cristo é o único caminho que pode levar o homem ao céu, que Deus e o Espírito Santo é o único que pode nos consolar e nos confortar, e que Jesus é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Ei, não se entregue, não aceite a derrota. Eu declaro em nome de Jesus, e eu já estou profetizando, recebe na tua casa aí, e depois você posta no grupo aí no Facebook dizendo: eu recebo, eu creio, eu vou ministrar sobre a tua vida algumas coisas da parte de Deus. Se você tiver com a tua vida linkada em Deus, se você tiver com o coração aliançado com Deus, se você tiver atrelado com o corpo, nenhuma influência maligna vai te tirar da tua rota de fé, vai te tirar da tua rota de conquista. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra de prosperidade sem igual para a tua vida nesse tempo. Eu quero declarar imunidade sobre a tua vida. Eu quero declarar, e se por um acaso algum de vocês que estão me ouvindo aqui forem tomados por enfermidade, a Bíblia diz em Isaías que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você pode ser curado exatamente agora, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou com esse grande exército da Cristo é a Resposta e outras pessoas que estão nos assistindo agora, linkados na mesma direção. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder da oração, nós cremos que Jesus não está limitado a espaço nem a tempo. Ele trafega na nossa necessidade, ele trafega naquilo que nós precisamos, e ele tem poder para fazer qualquer coisa. Eu quero declarar que a tua casa vai ser uma casa que Jesus tem prazer de morar. Eu quero declarar que, como a palavra de Deus diz, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que você vai ter um tempo de abundância na tua casa, um tempo de culto doméstico, um tempo de valorização da palavra de Deus, um tempo de adoração, um tempo de aprender coisas novas, um tempo de crescimento. Eu quero declarar que você vai vencer toda essa fase, todo esse tempo. E quando acabar esse tempo, você vai ter uma história para contar, você vai dizer: em 2020, eu recebi uma bênção que eu nunca tinha recebido. Eu recebi uma resposta que eu nunca tinha recebido. Eu tive um tratamento de Deus que nunca tinha tido. E eu passei a ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que eu nunca tinha tido. Eu quero orar com você agora. E se você puder, repita uma oração que eu vou fazer. Vou fazer uma oração para duas classes de pessoas. A primeira oração é para você que talvez esteja aqui ouvindo, porque você foi aconselhado, alguém compartilhou com você. A Cristo é a Resposta é uma igreja muito atuante, e talvez você tenha recebido uma notificação e você está ouvindo essa palavra. Talvez você vai ver essa palavra depois, no vivo, mas vai ver depois. E se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca tiver entregado a tua vida para Cristo, está sendo influenciado por essa cultura que está te provocando medo, depressão, trauma, pavor, eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a tua vida que você vai vencer, mas você precisa repetir comigo uma oração. Eu vou fazer essa oração agora, eu vou fechar os meus olhos, e você, onde puder, feche os seus olhos também, só para você se desligar de tudo que é da tua volta. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho sido influenciado
por más notícias, por notícias enganosas, e tenho ficado confuso, até sobre quem eu sou, sobre qual propósito, para que propósito eu fui gerado. Eu estou sofrendo com ansiedade, estou sofrendo com depressão, estou triste, estou desesperançado. Mas agora, debaixo dessa palavra, eu quero te pedir que o Senhor possa me influenciar para que eu possa caminhar do teu lado, na tua direção. Senhor, eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Que meu nome nunca saia do livro da vida. E talvez você olhe assim: Senhor, eu nunca fiz essa oração. E eu faço agora. Me recebe. Escreve o meu nome no livro da vida. E muda a minha história. Muda a minha vida. Muda a minha casa. Me ajuda com as minhas dificuldades. Me ajuda nas minhas lutas. Eu preciso de Jesus. E eu reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, você coloque aí, porque a igreja tem uma ferramenta de aproximação, de comunicação. Então, a igreja vai se comunicar com você, vai pegar o teu zap, vai pegar o teu contato e vai manter um contato com você. Eu quero fazer agora uma segunda oração e antes de passar para o pastor Natalino, já quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, compartilhando o que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, nesses 41 anos de festa da Cristo é a Resposta, essa igreja tão relevante e tão atuante nesse tempo. Eu quero agradecer a Deus e quero orar por você, que talvez está com a sua fé inabalável, mas está enfrentando alguma crise, alguma dificuldade, seja na área financeira, na área dos relacionamentos. Eu quero orar por você, que já reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas pode talvez precisar de uma palavra, de uma palavra de conforto, de consolo. Eu quero me unir a você agora. Senhor, eu te agradeço por esse povo lindo da Cristo é a Resposta. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tenho de estar aqui compartilhando esses momentos com os teus filhos. A minha oração, Senhor, nessa noite, é que o Senhor complete a boa obra que já começou na vida de cada pessoa. Que o Senhor continue dando, Senhor, estratégia, ferramentas, para que nós possamos caminhar em vida, e não somente em vida, mas em vida abundante. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada membro da igreja, cada família que é representada. Eu declaro, Senhor, a tua boa mão estendida sobre a vida do pastor Natalino, da pastora Eliana, que são os líderes dessa igreja, bem como todo o corpo de obreiros que tem feito esse trabalho tão relevante para o teu reino. Continua dando graça, dando unção, dando sabedoria, dando discernimento para conduzir esse grande rebanho nesse tempo tão especial, tão diferenciado. Senhor, eu te peço agora que o Senhor possa estar sendo companheiro de cada família aqui representada, que o Senhor possa estar com a sua boa mão trazendo alento para as dores, que o Senhor possa estar trazendo bálsamo para as feridas, que o Senhor possa estar trazendo alegria da salvação para os teus filhos, que eles possam dormir e acordar, mas antes de dormir, eles possam dizer como Davi disse: durmo e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar, que eles possam ter a tranquilidade dos remidos e que eles possam viver, Senhor, o melhor tempo das suas vidas. Abençoa, nós repreendemos da tua igreja toda depressão, todo pânico, toda ansiedade, toda doença degenerativa, tudo aquilo que vem a mutilar a alma, os sonhos, e queremos declarar um tempo espetacular sobre a tua igreja. É o que eu declaro e eu concordo com a vitória dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Natalino, muito Fala, obrigado. querido. Muito Deus obrigado abençoe. por esse Amém. privilégio. Amém. Olha, que Deus abençoe. Muito obrigado pela palavra. Você foi um instrumento de Deus para as nossas vidas e Amém. essa questão de influência é fundamental. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. A Lília, manda um beijão para todos aí. Pode Ok, deixar, querido? pastor. Amém, pastor. Obrigado. Deus Eu que abençoe. A paz, agradeço. querido. A Amém. paz, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Ah, você que fez oração, você que falou para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, você que diz que quer ser influenciado pelo Senhor, coloca assim: eu orei, e o nosso pessoal vai estar acompanhando e orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus.
Tá bom? Escreve aí embaixo, olha, eu orei. Aí o pessoal vai procurar, vai poder estar com você e abençoando você em nome de Jesus.